PL não pode responder por atos de Bolsonaro, diz Lira. Na Marquês de Sapucaí, presidente da Câmara comentou a operação da Polícia Federal contra ex-presidente e aliados. Cláudio Caivano. Interessante a gente começar dizendo por que Lira estava lá, né, para ver a Beija-Flor, onde ele depositou, né, em nome da emenda parlamentar, que iria para Maceió, 8 milhões de reais, porque a Beija-Flor homenageava a cidade de Maceió. Então, tirou dinheiro do povo alagoano, da capital, para mandar para uma escola de samba no Rio de Janeiro. Eu quero saber, quero um comentário aí da nossa audiência, que sentido faz você mandar verba parlamentar do seu estado para um outro estado, independentemente de onde seja, ou para que seja. Eu não estou, de novo, não estou criminalizando as escolas de samba. Eu quero o entendimento. A gente precisa entender para que ele colocou esse dinheiro lá. Esse é o primeiro ponto. O segundo ele não está errado quando ele diz isso, né? O PL não deve pagar pelo Bolsonaro. Isso me parece evidente, de uma clareza solar, como diz um amigo meu jurista. Agora, a realidade aí está invertida. É Bolsonaro que não deve pagar por crimes que não cometeu somente por estar vinculado ao PL. Essa é a questão que se impõe no Brasil. E aí, como o Diogo estava falando no momento anterior, a gente precisa entender que a percepção, às vezes, ela é equivocada. Te mostram uma manchete para que você acredite e você tem que olhar através daquela manchete. Eu sempre me valho do Frédéric Bastiat, né, um economista que escreveu o livro O que se vê e o que não se vê, que é um clássico da literatura, lido por muitos operadores do direito e usado por juristas. Justamente se trata disso. O que eu vejo na matéria é o que está escrito. Agora, o que há por trás dessa escrita? O que quem estava escrevendo estava tentando me esconder? E é justamente a questão dessa, digamos, fuga da imagem de Lira da imagem de Bolsonaro. Porque ele é acusado pela esquerda de ser amigo de Bolsonaro. Então, nitidamente, para mim, essa matéria está trazendo esse recado. Olha, eu não estou com eles, não. Só que eu vou defender política. O meu papel aqui é defender a política. E aí o partido não pode responder pelos atos de Bolsonaro. Infelizmente, é mais um pouco de centrão, né? Aqueles que não têm projeto de país. Eles têm projeto de poder. Obrigado, Cláudio Caivano. Passo o comentário para o Diogo Forjas. O Lira não tinha muita escolha, e o que eu estou vendo aí é o seguinte, vou tentar ser sucinto, coisa que raramente eu consigo, mas hoje dessa eu vou conseguir. É o seguinte, o regime deu as emendas para os deputados para que eles se enlamaçassem com as emendas. E já disse isso 1 milhão de vezes, vou repetir sempre que eu puder. E pelas mesmas emendas que se enlamassaram e ficaram oposição responsável ou alinhadinhos com o regime, muito provavelmente, muito em breve, devem aqueles que cometeram malfeitos ser presos. E aqueles que não cometeram também. Vai no bolo na justiça da democracia que não precisa de prova. Sem provas denunciam. Lembra lá no 8 de janeiro? Então, é por aí. Olha, o que aconteceu com ele é o seguinte. Fizeram um acordo lá, né, claramente, de governabilidade. Emendas para vocês ficarem simpáticos com as pautas do regime. Aí o Congresso vinha carinhosamente cumprindo seu papel, em silêncio com o gabinete de deputado revirado, líder da oposição, em silêncio com o gabinete de senador revirado, em silêncio com censura comendo soltas, com ou sem lei de censura, dane-se, comitê com o STF para investigar o que cidadão fala, e todo mundo quietinho, uma gracinha. Cidadãos comuns condenados em plenário virtual há 17 anos sem acesso à ampla defesa, todo mundo achando uma graça, a economia ruindo, o governo gastando cada vez mais, e o povo pagando a conta, o emprego indo para o espaço, pressionando o setor produtivo, fez MP contrariando a lei, subvertendo, retirando poderes do Congresso, e o Congresso quietinho, porque estava combinado. E o regime sabe sabia que retirar emendas seria descumprir o combinado. E tem uma regra na política. Palavra dada é flecha lançada.
já dizia o Roberto Jefferson, e é verdade. Os políticos não têm palavra com você, cidadão, mas entre eles tem que ter. Acordo político não se faz preto no branco, no papel. Acordo político não se registra em cartório, é no BLA, e o BLA tem que ser mantido. Senão, você perdeu a palavra, você perdeu a condição de assinar acordo. Sabendo disso, o que o regime fez? Retirou parte das emendas. Qual seria o passo seguinte? O Congresso vai reagir. Reagir por quem? Quem vai falar pelo Congresso? Arthur Lira. E foi o que ele fez. Ele foi lá e falou assim, evidentemente que agora nós temos um problema para resolver com o governo. Até voltou antes, lembra? Eu reuni com os líderes, porque tirou 6 bilhões das emendas. Aí ele reagiu. Pode virar gabinete de deputado, pode virar gabinete de senador, pode fazer, mas não mexam com as emendas. Tem que cumprir o combinado, está na fala do Lira. Evidentemente que é importante cumprir o que for acordado. É mesmo? Era o que o regime queria. Então o Lira fez o que o regime queria. Reclamou. Aí o que o regime fez, isolou o Lira. O ambiente de mídia colocou o Lira como um malvadão, o Haddad acusou ele de defender algo que lava dinheiro, o Alcolumbre já é investigado por emendas, e o governo de quebra ainda dá uma chavecada na mulher do Lira, metaforicamente falando. Né? O regime foi lá e falou para os deputados, com o Lira vocês vão perder pelo menos uns 3 bilhões. Vem em mim, fala aqui com os meus líderes aí no Congresso que a gente resolve para você. Isolamento da figura para imolá-lo. Porque o Lira, inclusive, tem conexão com líderes partidários. Líderes partidários como o Valdemar da Costa Neto, que ficou preso porque sim, e que agora pode ser afastado do partido porque sim. Deu para pegar a linha de raciocínio? Está articulando para afastar todos os demais. Portanto, o que isso tem a ver com a notícia de agora? Agora vamos ao comentário de 1 minuto, 50 segundos. O que tem a ver com a notícia de agora? Tem tudo a ver. O Lira não tinha escolha. Uma vez que ele foi isolado, começou a ser atacado pela mídia, com um ponto de conexão, isolado inclusive pelos próprios parlamentares, já que o governo passou a entregar diretamente os interesses, o Lira tinha 2 opções: articular uma reação ao regime com os parlamentares, ou baixar a cabeça e pedir a bênção ao regime. Pedir pinico, no bom português. Só que para reagir, ele também teria de pedir pinico, porque se ele reage prontamente, a mira da desmídia que já apontava para ele aceleraria muito rapidamente. Até para se defender, ele precisa de tempo. E para isso, tem que pelo menos fingir que baixou a careca. Então o sistema sabia que o Lira só tinha uma opção: procurar o Lula. Diogo travou ali. Acho que o Diogo já estava finalizando o seu comentário. Vamos ver se ele vai conseguir voltar ainda para encerrar. Mas vou dar prosseguimento, ele caiu, vou dar prosseguimento, passar a palavra para o professor Eduardo Vieira. Muito bem. Bom, primeiro, ótimos voltei. comentários, né? Realmente o nosso time é sensacional. Diogão, termina aí. Posso concluir? Termina aí. Então o Lira só tinha uma opção, só tinha uma: baixar a cabeça, pedir pinico. E foi o que ele fez. Foi lá, fez reunião e evidentemente me coloco como uma conexão direta, um diálogo aberto diretamente com o presidente da República. Vulgo, não precisa me imolar, não me ataca, não. Eu posso ser seu menininho de recados. Confia em mim. Alguém que você ameaçou uma vez jamais terá uma relação de confiança. É alguém que você vai equilibrar na base da ameaça e do agrado enquanto for possível. Essa pessoa sempre vai procurar uma forma de se livrar do seu controle. Então o Lira foi lá, pediu pinico. Se pediu pinico, ele tem que vender normalidade. Ele tem que acomodar o pinico que ele pediu. Então tem 2 caminhos para acomodar o pinico. Primeiro, teve que ir para o carnaval no Rio. Já estava agendado. Olha, não estou articulando nada, hein? Tanto é que eu até vou para o carnaval. Tá vendo? Tô pedindo pinico de verdade. Segundo, consolidar o isolamento da liderança político-partidária. O PL não pode pagar pelo que fazem pessoas, porque é do interesse do regime abrir o precedente pragmático de afastamento de lideranças partidárias quando investigadas. Porque, como eu já disse outras vezes, a lava-emenda virá e quando vier, o regime vai afastar as lideranças partidárias para mudar a fisiologia política. E o precedente será criado com onde os envolvidos menos se importam com o bolsonarismo,
porque o bolsonarismo é menos gente, menos civil, tem menos direitos. Não é comigo, é com o bolsonarista, não chega em mim. Inaugura a ferramenta ali, estende para os demais. É o que estão fazendo com o Valdemar. Por isso que o Lira endossou. Esse papo do Lira de, realmente o partido não pode pagar por pessoas, ele está endossando a criação da ferramenta para afastar lideranças políticas. Tudo isso nesse contexto em que ele precisa vender normalidade no seu pedido de pinico, mesmo que esse pedido seja falso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigado, Diogo. Professor Eduardo. Muito bem, ótimos comentários, né? Como eu estava dizendo, né? Uma maravilha. Eu vou falar sobre um aspecto diferente. Na verdade, sobre uma esfera diferente desse mesmo fato, né? O que a gente está vendo aí, numa outra esfera, né? É a defesa, o fortalecimento do sistema enquanto massa em detrimento de indivíduos, né? Ou seja, o que você está dizendo aí? Olha, o Bolsonaro, principalmente, isso é muito verdade, principalmente quando o indivíduo é um indivíduo que o sistema é contra, né? Então, o que acontece? Veja o que disse o cidadão. A principal fonte da democracia são os partidos políticos. Eles não podem ser maculados. E essa frase é uma frase histórica na minha concepção, né? Porque ela mostra a entranha, né, a estrutura, a essência do poder, né? O poder está dentro de uma estrutura partidária relativamente amorfa, para quem está fora é completamente amorfa, né? E também não faz muita diferença as modificações de formato lá dentro, porque é uma espécie de gosma gigantesca que a tudo traga, né? E tudo destrói. E o que o Lira está dizendo é o seguinte: olha só, não se bata nos partidos, não se brigue com os partidos, não se permita que nenhuma ação individual caia sobre os partidos. Ora, só existem ações individuais, né, gente? Não existe, o partido não é um indivíduo, né, que faz ações no mundo real. Então, o que acontece? Qualquer coisa que aconteça de alguém, por alguém, qualquer ação feita por um indivíduo, e são todas as ações do mundo real são feitas por um indivíduo, né? Mesmo que seja a declaração de um presidente do partido, você tira esse cara e diz, olha só, isso não é problema do partido, isso é problema desse cara. Então, sob um certo aspecto, você está fazendo uma hiperblindagem do sistema. E isso, claro que é, como o Diogo falou, né? Pagar pedágio para o sistema e dizer para o sistema o seguinte: gente, não precisa me queimar. Eu estou aqui disposto a queimar quem seja, né, para que vocês fiquem tranquilos. Eu faço parte de vocês. Deixa eu voltar para dentro da gosma, ser absorvido direitinho, não me bota para fora, não. Porque quem bota para fora, quem é botado para fora é destruído. Efeito colateral disso, né, que também interessa ao sistema, é justamente deixar o Bolsonaro isolado. É claro que o Bolsonaro é um nome fortíssimo do PL, evidentemente, né? E é claro que a maioria do PL é o que é por causa do Bolsonaro. Então também tem esse efeito colateral de você dizer o seguinte: não, gente do PL, olha só, deixa o Bolsonaro quieto lá, porque senão vocês vão sujar o partido. Não, deixa a nossa estrutura partidária protegida, deixa o Bolsonaro isolado lá. Quer dizer, é tudo de uma obscenidade. A gente está aqui comentando porque é nosso dever, né? Mas é tudo de uma obscenidade asquerosa, né? A realidade político-partidária do Brasil é uma coisa de esgoto, né? E é por isso que eu chamo o Congresso Nacional de estábulo nacional. Eu estou sendo muito bonzinho, muito bonzinho. O Lira, inclusive, é um representante legítimo, é uma liderança completamente adequada àquela casa. Completamente adequada àquela casa. É uma coisa realmente horrorosa. A gente tem que colocar na cabeça, nós, o povo brasileiro, né? A gente tem que colocar na cabeça o horror que é esse sistema, para que a gente consiga dar senso de proporções às coisas, inclusive nas nossas próprias vidas, né? O sistema, eu peço desculpa aos equinos, né? Eu estou sendo um pouco injusto com eles, né? Mas é importante a gente perceber, né, que nas várias esferas da nossa existência individual, a ação político-partidária
ela tem que ser restrita, porque se nós imaginarmos, na nossa eventual falta de imaginação, né, se nós não conseguimos, na verdade, imaginar uma outra dimensão na nossa vida que não a dimensão político-partidária, a gente está frito. Existe mais na vida do que isso e a gente tem que fortalecer aspectos diferentes da esfera político-partidária, inclusive na nossa atenção diária, cotidiana, para que a gente fortaleça aspectos culturais fundamentais que estão sendo deixados de lado, né? Lira é um retrato do sistema político-partidário, por isso que ele está defendendo esse troço desse jeito. Obrigado, professor. Professor, se me permite só acrescentar um ponto que o senhor colocou, que é o seguinte, e nesse caso ele nem protege o sistema político-partidário, porque sem as lideranças não tem articulação. Quem tem os contatos, as articulações institucionais, juízes, desembargadores, membros dos veículos de imprensa, para movimentar forças políticas, quem tem conexões entre partidos, quem tem poder de articulação são as lideranças. Se você afastar as lideranças, os caciques partidários, por mais nefastos que eles sejam, todos de uma vez, você desarticula completamente as forças políticas. Ninguém move o impeachment, ninguém move mais nada. Se você passar a ter todos os pedágios de emendas e de retorno e de proteção na mão do executivo, acabou. Então, nesse caso, autorizar que o regime retire as lideranças político-partidárias dos partidos significaria, no atual contexto, eliminar os próprios partidos. É mais grave ainda o que ele fez, que nem o sistema partidário ele protege. Eu acho aí, só para fazer um bate-bola rápido aqui, Paulo, você é brevíssimo. Tem a questão do farinha, pouca meu pirão primeiro, né, cara? Tipo assim, eu concordo contigo, sem dúvida alguma, né? Mas aí o problema do partido é secundário para ele. Primeiro, ele está querendo livrar o traseiro dele. Então, mesmo que queime tudo, desde que eu escape. Que também não deixa de mostrar a falta de profundidade da visão dele, né? E também do caráter dele, como né, fica claro para todo mundo.